Nas quase 5 décadas de atividade e ação social, a Palas Atena vem promovendo significativas transformações através da sua vocação, que é contribuir para o aprimoramento da convivência humana por meio de ações educativas. Saberes tradicionais e saberes inovadores coexistem e se articulam para promover e desenvolver potenciais criativos, inclusivos e solidários da sociedade brasileira. O programa Valores da Convivência é oferecido gratuitamente para os assistentes sociais e professores da Rede Pública de São Paulo. Ao longo de um final de semana, os participantes vivenciam 10 horas de workshops presenciais na Palas Atena, conduzidos por uma equipe multidisciplinar de professores. Em agosto de 99, a professora Lia teve a ideia de fazer um projeto para os professores, né? Valores foi até 2009, até 2009. Em 2012, a gente começou de novo com o projeto, e aí já não era mais Valores que não tem preço, era o projeto Valores da Convivência. Aí fizemos 2012, 2013, 2014, depois esperou um pouquinho e começou de novo em 2017. Nesse ano, a gente tem através do Núcleo de Cultura de Paz, tivemos a possibilidade de, através do gabinete da Secretaria de Educação e do gabinete do prefeito, de conseguir apoio para trazer os nossos profissionais de educação para o Valores da Convivência, né? Por entender justamente que tudo que é oferecido nesses 6 seminários, né, do programa facilitam muito a dinâmica dos profissionais no cotidiano, né? Não só no fazer profissional, mas também na vida pessoal. Então, acho que o maior ganho, o maior presente do Valores da Convivência, além de trazê-los aqui, é poder vê-los lá tocando outras práticas. Isso tem sido um presente para a gente. O Valores da Convivência, eu acho que é um alento, assim, para esse fazer do profissional da educação, que muitas vezes é tão desafiador. A Palas Atena é uma organização sem fins lucrativos e não conta com financiamento público ou privado. Os cursos, as formações, a editora e as parcerias são as formas de gerar recursos para sua sustentabilidade. Para que os programas e projetos aconteçam, contamos com o apoio de professores e colaboradores da casa, voluntários e facilitadores convidados. Bom dia. Bom dia, queridos Bena, querido Lucas. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está com a gente agora. Então, inicialmente, um agradecimento à Palas pelo convite, por esse espaço para a gente estar aqui hoje conversando sobre esses temas que são tão importantes. E obrigada, Tati, obrigada, Gui, que estão aí no backstage, dando toda a condição para que essa live aconteça. E, bom, eu tenho uma vinculação já há alguns anos com a Associação Palas Atena, que para mim é uma luz, assim, na minha vida, é um espaço de profunda nutrição da alma, do espírito, do corpo, com as práticas meditativas, com as práticas de yoga. Deixa eu acertar aqui, ó, o computador. E fiquei muito feliz com esse convite que foi feito, né, para participar desse programa incrível do Valores da Convivência, dirigido especialmente aos professores e assistentes sociais da rede pública, mas agora nesse formato online, aberto, né, que é muito bacana para a gente poder espalhar cada vez mais essas mensagens, todo sábado às 10 horas da manhã, então tem essa programação, e que fica depois disponível no YouTube, no canal da Palas. Então, vale a pena dar uma olhada, são temas e conversas muito bacanas.
E, bom, tinha uma liberdade para pensar no assunto. Estou me apresentando já, meu nome é Ana Sofia Schmidt de Oliveira, eu fui procuradora do Estado durante 30 anos, me aposentei recentemente e tenho um vínculo atualmente com a questão da justiça restaurativa, e fiz também na Palas as formações em mediação e resolução de conflitos e em práticas meditativas. E aí eu quis convidar o Bena e o Lucas, dois queridos, e o lugar que nos uniu foi o Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo. Nós três fizemos a formação em Gestalt Terapia, e para o tema que eu queria conversar, acho que a inspiração que vem do Cláudio Naranjo, que, enfim, acho que ao longo dessa live a gente vai poder falar um pouquinho dele, é uma preciosidade, né? Ele trata muito da questão do patriarcado, como é importante a gente apressar o ocaso desse paradigma, então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente pensou na nossa fala dividido em 3 blocos, mas como é um diálogo e como a gente está aqui ao vivo e por mais que a gente converse, a coisa acaba fluindo, então pode ser que não dê certo, pode ser que o assunto derive para um lado para o outro, mas de alguma forma o que a gente pensou inicialmente é iniciar falando um pouco sobre o que a gente entende por patriarcado, o que é isso. Na sequência, a gente vai falar da questão da relação das emoções, especialmente como o patriarcado vê a questão da relação dos homens com as emoções, e no final falar um pouquinho do que eu chamei do paradigma punitivo, e falar um pouquinho da justiça restaurativa, que eu acho que tem um papel imenso a desempenhar também nesse ocaso do patriarcado, né? Então, a gente pensar em várias formas, né, de conceber o patriarcado, mas eu acho bem interessante a gente já de início, né, imaginar o que essa palavra representa. E foi interessante que eu conversei sobre isso com algumas pessoas, né, o tema do patriarcado, e algumas pessoas dizem, não, imagina, isso não existe mais, isso já era, não existe mais, isso é um machismo antiquado. E quais são as emoções e as concepções que essa expressão desperta, né? Acho que vai ser legal a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, acho importante a gente pensar no patriarcado como um paradigma no qual fomos e somos formatados, faz parte do nosso sistema de cultura, e especialmente não pensar numa questão de dominação de homem sobre mulher, né? Ele não é isso, ou melhor, não é só isso, né? Acho muito importante pensar, e acho que o Bena vai explorar um pouco mais essa ideia, né, no patriarcado como um paradigma de dominação. Acho que essa palavra é super importante. Então, não é dominação do homem contra a mulher, é onde, nas nossas relações, nós reproduzimos concepções de dominação, isso é um eco, isso é uma influência, isso é um fruto desse paradigma sobre o qual a gente vai conversar hoje. Então, é a dominação do homem sobre a mulher, dos pais sobre os filhos, dos professores sobre os alunos, do homem sobre a natureza, né? A gente ainda vive numa visão antropocêntrica, né, do homem senhor da natureza, como se a natureza estivesse aí para nos servir. Recentemente, muitas vozes já surgem, né, como reconhecimento de um direito da natureza à existência em si, não porque ela nos serve. Então, é nesse escopo, assim, dessa ideia de dominação. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu falei que eu tenho uma ligação com a Justiça Restaurativa, integro a Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, estou envolvida em facilitação de processos circulares, e a gente já teve aqui, né, nessas conversas dos sábados de manhã, há 2 semanas atrás, uma conversa sobre justiça restaurativa, mas os círculos de construção de paz, os círculos de diálogo, são uma ferramenta importantíssima da justiça restaurativa. Nesses círculos, as pessoas se sentam com base na horizontalidade, portanto, sem nenhuma dominação. A gente sempre fala que é o exercício do poder com o outro e não o exercício do poder sobre o outro. E a gente sempre conversa fazendo uma chegada e um check-in de chegada. O check-in, né, normalmente é como que você chega, né, como que você está aqui hoje. Então, acho que é legal para a gente começar a nossa conversa
imaginar isso, né? Imaginar não, compartilhar com vocês como que a gente está chegando. E aí eu vou falar como eu chego e já passo a bola, ou passo o bastão de fala, como a gente chama na justiça restaurativa. Então eu chego feliz, muito feliz com esse reencontro com o Bena e com o Lucas, muito feliz de trazer tudo que o Instituto de Gestalt Cláudio Naranjo representa na minha vida, na minha formação, foi um ponto de virada, assim, a tudo que eu aprendi, e com alguma ansiedade, né, porque alguma não, bastante, porque é muita coisa, e hoje eu estava com a ideia de um funil, assim, tem um universo de coisas, de pensamentos, de experiências, tal, e a gente tem que afunilar para deixar cair algumas gotas aqui nessa uma hora que a gente vai ter de conversa. Então, o desafio é esse, mas eu chego muito, muito feliz e muito, muito honrada, muito feliz de estar nesse ambiente da Palas, que é tão comprometida com a cultura de paz, e acho que isso que a gente vai conversar aqui hoje tem tudo a ver com a propagação da cultura de paz. Então, passo o bastão de fala, Bena. Bom dia, Sofia, bom dia, Lucas, bom dia a todos. Eu vou começar dizendo o check-in, como é que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo bastante feliz, bastante agradecido por estar aqui nesse evento específico, na Palas, também com uma associação que eu admiro bastante. E muito feliz também pelo convite de Sofia, também, que é uma querida amiga e cujo trabalho também eu admiro muito, principalmente a vontade que ela tem de encontrar, cruzar caminhos, né? Fazer encontros de especialidades, assim, eu me identifico bastante com isso. E estou também um pouco ansioso, estou com um certo medo da minha prolixidade, que é algo que me persegue e é algo que eu lido com isso cada vez melhor, talvez, e sobretudo, muito feliz, assim, apesar de a gente estar por estar falando para um público de educadores, assim, né, por mais que é um espaço aberto, que todo mundo pode pegar link, mas esse evento é dedicado a educadores, assistentes sociais, e assim, a vontade é muito grande de falar com esse público, a admiração é muito grande por esses ofícios, né, do cuidado, que estão na base mesmo. E quando a gente pensa e se tormenta tanto se tormenta e se torna esperançoso e desesperançoso, quando vai fundo no patriarcado, parece que a luz está aí. Assim, o lugar onde a gente tem que focar na luz é essa base mesmo, né, dos ofícios que cuidam desde a base, desde a infância e assim por diante, né? Então, é muita satisfação mesmo e um desafio, um privilégio de poder falar para esse público. Então, agradeço já a escuta desde já e agradeço também as perguntas e comentários que surgirem depois. Me apresentando, meu nome é Ataliba Benaini, eu sou Gestalt terapeuta pelo Instituto Gestalt Vanguarda Cláudio Naranjo, e eu conto agora já um pouco da minha relação com o patriarcado. Bom, a gente combinou de comentar um pouco como o patriarcado chega na nossa vida, né? Como chegou na vida pessoal de cada um, né? E aí eu posso fazer um resumo, assim, da minha criação. Eu sou um paulistano branco, classe média, de família padrão, ou seja, uma mãe invasiva e um pai ausente, que a gente brinca que é um certo padrão psicológico na estrutura familiar. E estudei em um colégio católico, privado, de classe média, e eu queria comentar um pouco o que foi isso, assim, para mim, né, na reflexão em relação ao patriarcado, aos sistemas que se colocam, né? Era um colégio bastante rígido e que tinha um sistema punitivo curioso, assim, não sei se isso ainda se aplica hoje. Era um colégio que a gente ia lá, jurava bandeira uma vez por semana, cantava o hino nacional, usava uniforme, e tinha um sistema assim, que você tinha
a cada 3 chamadas de atenção, você levava uma advertência. A cada 3 advertências, você levava uma observação. A cada 3 observações, você levava uma suspensão. E se tivesse 3 suspensões, você era expulso. Isso é muito curioso, porque tinha também uma hierarquia de como o Bedel podia chamar atenção. As 3 chamadas de atenção do Bedel, não sei como te chamam, o monitor, representava uma advertência, mas o professor tinha autoridade para dar uma advertência direta, mas uma observação, uma suspensão direta, somente o diretor poderia dar. Então, tinha uma escala de valorização hierarquia de medo em relação a esses profissionais que nos cuidavam, né, a partir dessa premissa. E eu posso dizer que eu fiz carreira, e me orgulhava disso, carreira subversiva nesse colégio. Eu acabei cumprindo todas essas etapas e fui expulso. E isso fala um pouco também dessa relação do patriarcado, de como olhar para esse sistema, eu me sentindo vítima desse sistema, também fazendo o jogo dele. De alguma maneira, eu também, enquanto criança, contra esse sistema, estava um tanto enganchado e assim permaneço, assim, né? E assim, a gente, agora adulto, tentando de alguma maneira ampliar os caminhos, ampliar as reflexões, mas eu queria contar isso de quanto eu cresci também muito envolvido, assim, com esse sistema punitivo, que é algo que a gente vai falar depois, do ponto de vista da rebeldia. A rebeldia também, o quanto que ela serve a um sistema que tem autoritário, e como que a minha relação com as pessoas da escola, isso me chamou muita atenção. Quando eu pensei isso hoje de manhã, eu fiquei lembrando das sensações de tratar diferente o Bedel, o professor, e o diretor, né, por escalas, e a partir do medo, né? Então, como isso me desumanizava. Então, acho que é isso. Vou passar, se eu lembrar de outra coisa que eu tinha pensado mais coisas, mas vou passar a bola para o Lucas, falar como está se sentindo agora, fazer o seu check-in e se apresentar quem é você na fila do pão. Beleza. Valeu, Bena, por passar a bola. Queria primeiro agradecer a Sofia pelo gentil e generoso convite para a gente estar aqui trocando sobre um tema, para a gente que, enquanto terapeutas, trabalhamos com homens, bastante caro, que é o patriarcado e como isso afeta os homens, né? Não apenas as mulheres, mas também os homens. Como eu estou me sentindo, tendo esse privilégio de falar por último, me sinto já um pouquinho mais relaxado. Me sinto também entusiasmado de estar aqui, né? A Palas Athena é um farol de luz, assim, que me guia, seja com a editora, seja com os movimentos, as palestras que oferece. Então, para a gente para mim, né, falando de mim, para mim é um bálsamo aí, onde a gente pode interagir e descansar também, né, onde a gente encontra eco no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo. E, para mim, a data de hoje é bastante especial, porque na madrugada de hoje, né, fará 1 ano de passagem do Cláudio Naranjo, que é, pelo menos para mim, meu mestre, né, que fez a passagem ano passado, e amanhã a gente vai estar com uma programação toda especial para ele, enfim, meditações, e foi uma pessoa que, para mim, introduziu para mim o tema do patriarcado, né, então abriu bastante a minha cabeça quanto a isso, criou um instituto onde eu fiz minha formação em Gestalt, a psicologia dos eneatipos, que é uma ferramenta que me abriu bastante a olhar para dentro. Então, assim, me transformou minha vida, digamos assim, de várias formas, né, e segue transformando, uma vez que agora eu já além de advogado e doutor em Direito, também sou terapeuta e busco passar à frente, né, com meu grãozinho de areia, o trabalho que ele deixou por aqui, o legado. Então, com esse misto de sentimentos, né, e emoções, eu queria também pontuar quanto à influência do patriarcado na minha vida, principalmente
na minha infância e adolescência, um pouquinho diferente do Bena, eu diria que eu fui um bom menino do patriarcado, né, no sentido de introjetar de forma bem firme essa questão da obediência, né, de ser bom menino, de se comportar, de ser educado, enfim, de ser conforme, né? Essa questão da adequação e da conformidade, às vezes pela via violenta, para mim desempenhou um papel muito grande na minha persona, né? Então, e um outro valor que para mim chega muito forte do patriarcado e exerce uma influência muito grande em mim é a questão da competição. Talvez se a gente tiver mais tempo para frente, Sofia e a Taliba, de pincelar um pouquinho essa característica, né, da competição em oposição à cooperação, ao mutualismo. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, percebi que o sistema de ensino educacional onde eu me inseria também era competitivo, as melhores notas, as melhores relações, passar no vestibular, sempre tinha uma espécie de jornada heróica dentro do sistema de ensino, né? E eu acho que hoje ainda é muito assim, né? Nós temos um sistema de ensino que quer preparar cabeças para passarem em vestibulares, para se inserirem o quanto antes no mercado de trabalho e servirem a engrenagem do modo de produção capitalista, de gerar economia, etc., né? E isso em detrimento de outros valores, né, como a inteligência emocional e outros que a gente pode vir a pincelar aqui também. Então, eu queria pontuar essa questão, né, para mim, como o patriarcado me moldou nessa questão de ser um menino conforme, né, essa coisa de abrir mão da minha individualidade para ser algo esperado pelo sistema, né, e como isso vem me custando, né, toda uma vida para desconstruir. Então, acho que vale essa reflexão também, de como o patriarcado, em alguma medida, nos enrijece a ser algo que o sistema espera de nós, em detrimento das múltiplas individualidades que cada um carrega. Acho que eu passo a bola, se a Sofia quiser conduzir. Tá. Não, conduzir não, que aqui é cooperação. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo, estou vendo aqui a participação de muitas pessoas queridas. Meu filho está aqui com a gente, amigos da Gestalt, amigos da Justiça Restaurativa, pessoal da rede pública, muito obrigada aí pela participação. A gente vai interagindo aqui pelo chat, já tem alguns comentários, a gente logo traz mais atenção aqui para essa interação. O que eu acho importante, né, tinha falado dessa coisa de a gente pensar no patriarcado não como uma dominação de homem sobre mulher, não é esse o conceito. Aliás, o patriarcado, ele enrijece estereótipos de gênero. Eu achei muito interessante, né, um trecho do livro que eu estava lendo esses dias, até compartilhei com o Bena, com o Lucas, que fala assim, quando um homem está sendo gentil e generoso, ou quando está acessando suas emoções, né, costuma-se dizer, é o seu lado feminino. Né? Então, como que a gente também marca esse tipo de comportamento e de emoção, a gente vai falar mais de emoção daqui a pouquinho, mas como se fossem características femininas. Ou quando uma mulher está sendo assertiva, ela está mostrando o seu lado masculino, quando, na verdade, cada um homem e mulher, estão mostrando qualidades que são suas, como pessoas humanas, quer dizer, a gente é feito disso tudo. Né? Mas o patriarcado nos ensina a colocar uma certa hierarquia entre esses valores e esses modos de ser. E uma coisa muito importante, né, já tem até um comentário aqui sobre a questão do patriarcado, se existe um fim para isso, tal, a gente pensar o seguinte, e para mim especialmente, né, uma coisa muito importante é tomar consciência de que coisas que na cultura, na família, na escola, são mostradas para a gente como se fossem naturais,
Ou seja, são assim porque é assim, é da natureza delas ser assim. A obediência, a hierarquia, exercer poder, a questão do castigo, uma educação baseada em recompensa e punição, a gente às vezes naturaliza tanto isso, a gente está tão acostumado a ver isso, que a gente não percebe que isso foi construído historicamente. Né? Então, estudar a história do patriarcado ajuda muito a refletir sobre isso. Ele tem, na história da humanidade, né, a gente viveu milhares de anos na nossa construção como humanos, né, em períodos de plena cooperação. Então, isso aconteceu em uma determinada fase da história, né, uma mudança para esse novo paradigma da dominação e das estruturas. E isso foi muito apropriado pela racionalidade moderna, pela modernidade, pelo pensamento moderno ocidental, né, em que coisas como o corpo, a emoção, a intuição, aquilo que não é conhecimento racional está na esfera do que é dominado. Então, a gente é acostumado a pensar numa superioridade da razão em relação à emoção. Né? Hoje, com toda a questão da inteligência emocional, isso já está mudando um pouquinho, a gente tem isso ainda muito firme. Se a gente pensa numa pessoa, não, ele é muito inteligente, ele é muito racional, né? Como se isso fosse um grande predicado, ou se fala, alguém é muito emotivo, essa pessoa é muito confiável para tomar boas decisões, porque a emoção fala muito forte. Então, a gente estabelece uma hierarquia, e isso é uma coisa que o Cláudio trata lindamente, né, como da importância da coabitação e da cooperação entre essas várias percepções que a gente traz. E, assim, para ajudar nessa consciência, até que ponto a gente introjeta essa lógica do patriarcado, eu acho muito legal a gente pensar, cada um faz essa reflexão na sua própria história. Eu tenho feito bastante na minha, né? Como criança, como que foi a minha infância? Eu tinha um ambiente de respeito à minha liberdade de expressão, de tomar um estímulo a tomar conhecimento e viver quem eu era, ou vivia num ambiente de mais controle e constrição? Eu lembro, assim, na minha infância, eu lembro muito, assim, de, às vezes, receber alguma ordem, uma determinação, meu pai era bastante autoritário, ia contestar alguma coisa, era não retruca. Né? Então, assim, de que forma isso me marcou, né? Então, pensar assim, como se fosse um contínuo que vai de um lado dessa liberdade na autoexpressão até o oposto, que é esse sistema de controle e constrição. Onde que a gente se encontra entre esses dois? Eu estou vendo a minha imagem da mão, entre esses dois opostos, nessas duas polaridades. Os nossos aprendizados sobre religião, né? Como que é para você essa vivência? É uma vivência de uma religião que te ajuda a estar em conexão com aquilo que é espiritual, com aquilo que está no seu âmago, na sua essência, com uma amorosidade que nos traz essa sensação de conexão com o todo e com a natureza, ou é uma espiritualidade, entre aspas, né, porque esse não é o sentido de espiritualidade, mas focada na ênfase do pecado e do castigo e do temor. É um aprendizado de religião baseado no respeito a outras tradições religiosas, ou no outro oposto, é um sistema dogmático. Então, se a gente for olhando esses pares de opostos, para a gente ver onde é que a gente se situa, é uma ótima forma da gente perceber como que o patriarcado está na gente. Né? Na escola, né? A escola que eu frequentei estimulava a minha curiosidade, o respeito à minha singularidade, aos meus interesses, ou eu tinha que seguir um padrão pré-estabelecido que era igual e homogêneo para todo mundo. Né? Na questão da disciplina, né? O Bena falou da questão da exclusão, né? Da punição. Como que era isso? Como se lidava com o conflito nos ambientes escolares que eu frequentei? Tirar, né? Excluir, tirar da frente aquilo que incomoda, né? Muitas vezes é o modelo, ou era um espaço em que possibilitava a integração.
Então, acho que é muito bacana a gente fazer essa reflexão, porque daí a gente vai tomando consciência do nosso posicionamento nessa cultura, né? E pensar que existem outros caminhos, a gente vai caminhar para isso, mas, enfim, falei demais, passo a palavra aqui para o Bena para trazer suas considerações, e eventualmente a gente passar para os outros tópicos. Não, foi ótimo o que você falou, Sofia. Fiquei com vontade de pontuar, né? Essa questão da espiritualidade, da religiosidade, assim, para mim, a religião acabou, como instituição, né, se apropriando também do paradigma do patriarcado, assim, né, se servindo disso, assim como depois a economia se fez disso, assim, à medida que a gente vai, né, o patriarcado tem aí 6 mil anos, né? O ser humano tem 100 mil anos na Terra, né? E a Terra tem, os seres vivos têm 3,8 bilhões de anos, né? Então, é algo muito recente mesmo. E como isso foi, os sistemas vão se apropriando, a religião lá atrás, a economia agora, mas na religião, assim, o que para mim, nessa história que eu contei, né, o efeito básico para mim, né, diferente do Lucas, é que eu me tornei ateu. Eu estudei em colégio de padre e dentro desse sistema fui contra tudo que era dito e fiquei num lugar que, para mim, só voltei a considerar a espiritualidade, entender isso como algo mais amplo, né? Algo onde eu possa fazer perguntas da existência, onde eu possa encontrar um lugar de transpessoalidade, né? Além da persona, depois só aos 30 anos, né? Então eu vivi um tempo bastante niilista e escuro mesmo para mim, por essa oposição, né, como eu coloquei, e por essa oposição por ter sido formado num sistema bastante onde queria se colocar a religião como quem quer dar respostas, né, não fazer perguntas, como quem quer definir uma versão do que é a vida. E isso para mim foi bastante forte, assim, isso, né. Eu queria também lembrar, assim, né, como a Sofia colocou, que as pessoas pensam, esse termo está antiquado, porque foi um termo que foi bastante levantado no princípio do movimento feminista, né, então ficou muito associado aos homens, né, então tem muita gente que se assusta um pouco, que tem tendências mais conservadoras e super respeitáveis, mas se assusta um pouco com isso, como o que vai acontecer? Não, eles querem colocar as mulheres no lugar dos homens. E o que a gente está falando aqui é mais de um sistema, de uma programação mental mesmo. O Cláudio Arão falava em mente patriarcal. Acho que o Lucas pode falar um pouco melhor nisso, mas é um sistema mental. Então, é algo que também, claro, que serve muito mais propício às características masculinas que são valorizadas por esse sistema, mas é algo que está em todos nós, né? Não se trata de homem e mulher, todos esses sistemas de dominação, né? E eu acho interessante também observar esse modelo mental como uma neurose coletiva, né? Então, em algum momento da história, conta-se, né, que um momento de escassez, em que depois da Revolução Agrícola, a gente precisou voltar a ser nômades e ocupar, né, por necessidade de sobrevivência de recurso e matar uns aos outros para ter e instituir a propriedade da terra. Isso foi um recurso, algo que foi necessário para sobreviver e ficou congelado. É assim que também funciona na nossa individualidade, né? O ego é um recurso para a sobrevivência social que a gente se desenvolve desde a primeira infância. E aquilo vai se limitando a nossa capacidade, vai se tornando uma neurose. Se você pensar isso coletivamente, pode ser o que aconteceu com a gente. Eu acho uma forma interessante de pensar isso, porque a gente não quer matar o nosso ego, né? A gente não quer... O Jung dizia que as neuroses são sagradas porque nelas estão caminho para a saúde. Então, olhar para a neurose assim, com até uma dose de autocompaixão mesmo, né? E a gente está no estado que é a normose, por isso que já é um termo que foi criado pelo Leloup, que é um padre, filósofo maravilhoso, e acho que um brasileiro, Roberto Crema, que também que
que define esse estado de que a gente já não questiona mais, é isso que a Sofia falou, é natural que seja assim, e a gente acha normal ter um termo que chama Guerra Santa. Como é que essas duas palavras se encaixam? É normal ter isso, ou normal a gente se achar dono de uma terra que existia há bilhões de anos antes da gente, e aquilo ser legítimo, matar e morrer por isso. Ou seja, são um estado que a gente vive já de normalizar essa neurose. E como a gente pode desnormalizar isso, assim, começar a olhar com autocompaixão para de alguma maneira, contribuir para esse naufrágio que já está vindo, né? Esse ocaso que já está acontecendo, mas que a gente possa contribuir antes que a nossa espécie não tenha mais direito de ficar por aqui. Lucas, conta um pouco mais da mente patriarcal, do que a gente aprende com o nosso mestre, também que bom que você lembrou dele, coração aquecido aqui para as honras de 1 ano do falecimento dele, mas conta aí um pouco do que ele traz para a gente. Sim. Isso, e só, desculpa, só assim, por conta do tempo que eu estou vendo aqui, impressionante como o tempo passa, conta um pouquinho também, Lucas, do trabalho que vocês fazem com o Percorrendo Masculinidades, Sim. que acho que é importante. Sim. Não, claro, Sofia. Acho que o Cláudio, ele traz, né, se debruçando nos estudos sobre o patriarcado, etc., ele traz uma instância interna do patriarcado, né, como que o patriarcado opera dentro da gente. E aí tem como se tivessem 3 instâncias, né, mente, coração e instinto. E aí poderia derivar uma analogia de pai, mãe, filho, enfim, tem todo um estudo vasto sobre isso, mas quando o Cláudio Naranjo fala em mente patriarcal, ele faz justamente esse lugar onde prevalece o império da razão, né? Aquilo que a Sofia trouxe no início, né? A inteligência, a racionalidade, o método cartesiano, como isso é mais valorizado ou é visto em comparação às emocionalidades, à intuição, ao instinto, à espontaneidade infantil, né? Também até ao lado mais animalesco, mais selvagem do homem, né? Daí com H maiúsculo. Então, o Cláudio traz essa proposta também de buscar um reequilíbrio entre mente, coração e instinto, né? E aí, claro, todo um programa psicoterapêutico espiritual para se chegar nesse lugar. E até fazendo gancho com o Wagner Bessa, que fez uma pergunta no chat aí, de como não reproduzir esses mesmos modelos, né, que nossos pais, por amor, sabemos, nos repassaram. Né? Ainda que por amor, e existe um lugar interno de honrar isso, né? Mas eu acho que com a tomada de consciência do quão nefasto e pernicioso foi para a gente reproduzir e sentir na pele esse modelo, né? Então, assim, respondendo de forma simples, mas porém complexa, com consciência, né? E aí tem todo um campo de, né, terapias e, enfim, análise, etc., para entrar em contato com nossas dores, o que do patriarcado nos marcou, nos doeu, e aí a gente entra, pegando o gancho com a Sofia, no trabalho que a gente desenvolve com os homens, né, que se chama Percorrendo Masculinidades, e tem muito a ver com convidar os homens a largarem um pouco suas visões do que é ser e estar homem no mundo hoje, né? A gente tem uma caixinha de ideais aí que a gente busca preencher, né? Homem é aquele que não chora, homem é aquele que controla a emoção, homem é aquele que está sempre eficiente, que performa, que está sempre com o seu falo duro, à disposição, onipotente, e esse é um lugar, assim, produtor de bastante angústia, de bastante sofrimento, né? A gente vem notando nos nossos trabalhos uma crise existencial do homem. Assim, um homem do século XXI, urbanoide, né? Ele já tem um teto, já tem carro, já viajou,
já acessou bens de consumo, e ainda assim existe uma infelicidade interna, né? Uma angústia interna que não dá vazão, né? Não tem nome ainda. Então, muitos homens chegam nos nossos trabalhos querendo se conhecer, olhar para dentro, né? E existe uma resistência, sim, dos homens em olhar para dentro, navegar nas emoções, tomar contato com vulnerabilidade, acessar um lado mais afetuoso, que não necessariamente é feminino, né, como a Sofia trouxe. Eu acho que esses marcadores feminino, masculino, cada vez mais vão se borrando, né, à medida que a gente vai tomando consciência. Existe um afeto masculino, não sei se a gente vai caminhar para uma androgenia emocional, mas fato é que esses marcadores, eles vão perdendo um pouco de sentido, né? Até essa questão eu estava lendo, entrando num campo aqui dos deuses, né, da psicologia analítica, enfim, como o masculino está associado a esses deuses solares e celestiais, né? E como que seria o homem conectar com deuses da terra também, né? Ficou muito estigmatizado a terra como a mãe terra, né, o feminino. Mas como que seria também o homem conectar com deuses relacionados à terra, aos oceanos, a esse lugar de mais fluidez, né? A masculinidade está concebida como algo rígido, monolítico. E parte do trabalho com os homens é abrir esse espectro, permitir novas possibilidades de estar homem no mundo, assim. E isso passa por repensar o sistema no qual a gente está inserido, né, que a gente já vem aqui falando, que é o patriarcado e suas diversas características. Então, para não tomar muito tempo e a gente seguir avançando, eu acho que é por aí. O que vocês querem complementar, pontuar? Não, eu queria complementar, via a pergunta do Bessa, né? Como a gente não reproduzir. Eu sinto que exige uma coragem para romper um ciclo, né? E essa coragem, na minha caminhada, eu só entendi como possível olhando para dentro. Olhando para dentro, fazendo terapia, buscando formas. E terapias tem diferentes, milhares de tipos, né? Eu me encontrei muito fortemente na Gestalt, mas acho que a única forma é ter coragem de romper e não cair na tentação. Acho que tem uma tentação de uma certa facilidade que o patriarcado promove, né? Assim, na educação, é como mais fácil educar os filhos promovendo castigo. Se você não fizer isso, porque funciona, né? E funciona. Funciona para quê? Esse é o ponto, assim, funciona para quê? A que custo isso funciona? Mas na vida corrida que a gente leva, isso é tudo muito pragmático. É muito eficiente o castigo, aparentemente, né? Aí, com o tempo, a gente vai vendo quanto isso o sistema prisional do jeito que está e tal. Não são coisas que vão... A gente, ainda bem, já está no tempo de ficar claro que isso não é tão eficiente como parece, mas no imediato ele é eficiente. Então, a gente poder perceber isso, e eu acho que é muito importante perceber a partir de si, quanto que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Essa existência autoritária existe dentro da gente, ela exerce poder em relação às nossas emoções de repressão, em relação ao nosso instinto. Então, começar por aí, como eu sou patriarcal comigo mesmo, né? Como eu desenvolvo um superego tirano, castrador, para poder, assim, promover e estar melhor com as outras pessoas, com as crianças, principalmente, com a educação. E por isso que eu via com muito carinho, muito admiração o trabalho que o Cláudio tentou, principalmente no final da vida dele, promover com os educadores, um desenvolvimento pessoal dos educadores, mais humanizado, para que eles pudessem se ampliar e se inspirar então não é algo que a gente vai direto nas crianças, mas abrir esse leque para os educadores, né? E aí eu também quero passar assim, uma metáfora tão simples que o Cláudio falava, que eu acho que tão importante, assim, né? Que tão revelador, assim, né? Que a gente costuma olhar para uma criança como um marceneiro que
constrói uma cadeira, eu já sei como é o formato de uma cadeira, eu vou lá e nada contra os marceneiros, que é uma profissão incrível e tal, mas ele já tem uma coisa pré-determinada e vai lá e constrói. E ele falou assim, por que a gente não olha para uma criança ou olha para o outro, né? Que a gente tem esse julgamento de determinar como o outro deveria ser, como uma planta, né? Como um jardineiro. Então, deixar de ser marceneiro e ser jardineiro, e poder ir podando, ajudando aquilo se desenvolver de uma forma que a gente não espera como vai ser. Isso talvez seja como seja o desenvolvimento da sociedade, que a gente não sabe, não tem um plano muito claro, né? Sejamos mais jardineiros. Sofia, diga aí. Não, eu ia falar outra coisa, mas agora você falou do jardineiro, eu lembrei do Marshall Rosenberg, né, que é o sistematizador aí da comunicação não violenta, enfim, imensa inspiração para tudo, para a comunicação, para a transformação social, a comunicação não violenta na educação. E ele disse que uma vez ele foi fazer uma palestra para educadores, não sei em que país, mas que não tinha esse mesmo paradigma patriarcado, não estava inserido nesse paradigma, e que falava da noção de castigo e tal. E um professor falou para ele, mas como castigo? Não entendia muito essa noção de castigo, né? E falou assim, por acaso, se você planta um pé de alface numa horta e ele nasce torto, ou ele não nasce como você estava querendo que ele nascesse, você põe ele de castigo para ele nascer melhor, ou você alimenta, vê o que ele está precisando, se é mais luz, se é mais água, se é mais... Enfim, achei tão lindo isso, né? Quer dizer, olhar para a singularidade daquela pessoa para oferecer o alimento que precisa. E a gente já está super... falta 10 minutinhos aqui para a gente terminar. Vontade de comentar todas as questões que foram colocadas, mas eu preciso fazer uma referência à justiça restaurativa nessa questão da punição, porque eu acho que aí tem uma abertura para a saída. Acho que aí tem a gente consegue trincar um pouco desse monolito desse paradigma em que a gente está inserido. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando no sistema penitenciário. Eu conheci prisão pela primeira vez aos 18 anos, entrei numa penitenciária, fiquei absolutamente estarrecida com aqueles muros, né, e queria entender que sistema era aquele que separava pessoas boas de um lado e pessoas ruins de outro. O que era aquilo? Né? Era uma, assim, a opressão da minha primeira visita ao estabelecimento prisional me acompanha desde sempre, né? E, enfim, daí, depois de anos e anos trabalhando no sistema de justiça criminal, e no final da minha carreira profissional na procuradoria, eu trabalhava num setor que fazia processo disciplinar em relação aos funcionários. E o processo disciplinar dos servidores, trabalhei muito com a Secretaria de Educação, muito com a Administração Penitenciária e outras secretarias, no âmbito estadual, mas eu acho que o município reproduz o mesmo modelo, era exatamente a mesma lógica do sistema punitivo, do sistema de justiça criminal. Então, fazia uma acusação, reunia a prova, e se ficasse comprovado aquilo, a pessoa recebia uma punição, que poderia ser uma suspensão, ou até a demissão, sempre essa lógica do tirar do contexto, né, como a expulsão da escola, a expulsão do trabalho, e, na verdade, a maior parte dos casos, né, não culminavam numa demissão, mas numa pena de suspensão, ou seja, depois da aplicação daquele castigo, a pessoa voltaria ao convívio naquele ambiente de trabalho. E era, assim, inevitável que aquele processo, com a aplicação da pena, o processo punitivo, em nada ajudava que a pessoa fizesse qualquer reflexão sobre a sua própria responsabilidade naquele conflito, ao contrário, né? Ela saía vitimizada, revoltada, muitas vezes entrava em licença para tratamento de saúde por algum problema mental, de saúde mental, e aí surgiu a ideia de fazer um projeto de justiça restaurativa. Então, muitos conflitos surgem de problemas de relacionamento interpessoal, porque as pessoas, né, e isso espero que seja mudando atualmente, mas as pessoas da minha geração, eu acho que até de uma geração depois, são muito analfabetas emocionalmente, né, não têm instrumentos, por conta até dessa supremacia do pensamento racional, não tem muita habilidade de reconhecer e lidar com as suas emoções, de observar suas próprias reações, de saber por que estão reagindo daquela determinada forma.
O Marshall Rosenberg, para citá-lo mais uma vez, ele tem uma fala maravilhosa que ele diz que toda expressão violenta é uma expressão desajeitada de uma necessidade não atendida. Sabe, isso é tão fundamental, e quando a gente consegue transcender o olhar para o fato, né, para o dano causado, para olhar para a pessoa, para olhar para a humanidade da pessoa e qual a necessidade não atendida da pessoa, muda tudo. Aí a aplicação de uma pena que focaliza só no ato cometido não tem mais sentido. Então, trazendo a justiça restaurativa para esse âmbito disciplinar, muito na esteira do que vem sendo feito em vários projetos de justiça restaurativa na área da justiça, especialmente para adolescentes, justiça restaurativa no âmbito escolar, tem, enfim, uma infinidade de novidades surgindo, né, com esse arejamento que a justiça restaurativa traz. Basicamente, o que acontecia era criar espaços seguros em que as pessoas podiam compartilhar suas histórias, podiam conversar, podiam ter diálogo, podiam transcender aquele fato, e tanto quem causou o dano como quem recebeu o dano não ficar preso a um determinado episódio, mas entender a complexidade do contexto. O sistema de justiça criminal, assim como a punição disciplinar, simplifica muitas coisas, como, né, vocês falaram, porque é mais fácil. Por que a gente aplica castigo? Porque é fácil, porque é imediato. Por que o professor tira o aluno da sala de aula quando ele está incomodando? Porque é uma resposta imediata, é rápido. E fica aquela sensação, pelo menos eu fiz alguma coisa. Né? Então, o dano que isso causa depois para o tecido social, na hora da aplicação do castigo, a gente não percebe. Mas quando a gente tem profundamente essa percepção de que somos todos interligados, de que estamos todos interconectados, que o sofrimento de um repercute na vida do outro, né? Que a gente vive nessa trama, nesse tecido social e, portanto, nos cabe cuidar da saúde dessa trama social em que a gente está inserido, a gente percebe que a resposta violenta, punitiva, autoritária, baseada na dominação, na hierarquia, não tem sentido. Ela mais rompe essa trama social do que traz algum espaço para essa costura das relações. Já vou te passar a palavra, Lucas, só terminar esse raciocínio da justiça restaurativa. Tem muita gente que diz que a justiça restaurativa é feminina, né? Eu acho muito bonito isso, porque se a gente olhar para o modelo da justiça criminal tradicional e toda a lógica da punição que vem atrelada a ela, porque a justiça criminal, né, que cria as prisões, que separa as pessoas, que tira do convívio, ela reproduz uma lógica que a gente faz em casa, que a gente faz nas escolas, que a gente faz na nossa vida. Quando tem alguma coisa que a gente não gosta, a gente quer tirar de perto. É muito mais fácil, num primeiro momento, tirar de perto do que incorporar, analisar, compreender, digerir, trazer o que é difícil, o que é sofrido. A gente quer se livrar, a gente vive numa sociedade do prazer, né, que valoriza muito a felicidade, mas a felicidade superficial, que é simplesmente afastar o que dói, afastar o que incomoda. Incorporar isso é o nosso grande desafio. Por isso que o que vem, né, tem algumas questões aqui que foram colocadas, como que a gente pode mudar, né? Como que a gente poderia criar outros paradigmas. Então, muito se fala que o que vem no lugar do patriarcado não é o matriarcado, porque isso é só a substituição de quem exerce o poder, né? Então, não é claro que o feminismo tem uma pauta, uma agenda fundamental, né? Mas muitas vezes reproduz a lógica do patriarcado, que é o poder sobre. Então, não é a lógica do poder sobre ninguém que vem desmontar o patriarcado, é a lógica da cooperação, é a lógica do cuidado. Então, a ética do cuidado, o paradigma do cuidado, o cuidar de si, o cuidar do outro, o cuidar da natureza, né? Quando a gente fala da racionalidade, outro dia eu estava lendo, não sei em que livro, que falou assim, como assim o homem é um ser racional? Que outro
animal destrói, sabendo que está destruindo o único habitat que tem. Né? Então, cuidar da natureza, superar o paradigma da dominação da natureza, cuidar dos próximos, esse é o paradigma do cuidado que vem na substituição. E a justiça restaurativa, trazendo a construção desses espaços de convivência, desses espaços de compartilhamento de histórias, de transcender um fato para olhar a pessoa, para nos conectar na nossa humanidade, é um caminho. Né? Então, tem muita coisa sendo feita na justiça restaurativa, no sistema de justiça, na educação, e acho que aí é que vem essa lufada de ar novo que vai nos permitir aí construir uma sociedade melhor. Lucas. Se eu tiver ainda um par de minutos, eu queria só trazer a questão da violência, né? Seja ela transmutada em castigo ou em agressão, como uma falta de recurso emocional para lidar com a frustração ou algo que não nos agrada, né? É isso que eu faço coro aqui com o que a Sofia falou. Por que a gente castiga? Porque é mais fácil, né? Usar da autoridade, botar de castigo e ponto final, punir. Mas como que seria responder a algo que não agrada, que não nos agrada, ou que não está conforme o que pensamos, ou com o que nos frustra, de uma forma mais criativa, mais empática, mais em contato, mais em relação, né? Porque quando eu dou um castigo, convenhamos, eu não estou em relação com a pessoa, né? Eu não estou buscando entender o porquê dela ter feito aquilo, o que motivou, eu estou simplesmente fazendo uma abordagem top-down, né? Então, nos nossos trabalhos também, a gente busca olhar para dentro e criar espaços internos onde a violência, a agressividade, enfim, não sejam as únicas respostas possíveis aos homens quando diante de frustração, quando diante de algo que simplesmente não gostou, né? Então, eu queria só pontuar essa questão que é muito cara aos trabalhos terapêuticos com homens. Uhum. E uma coisa assim que acho que é fundamental, a gente já está caminhando para o final, né? Quando a gente falou do cuidado, da ética do cuidado, vocês nas conversas prévias também falaram bastante disso, a questão do autocuidado, né? Autocuidado não como egoísmo, mas assim, que o Bena falou da questão de terapia, do autoconhecimento, né? Para o Cláudio também, essa é uma coisa tão cara. A gente sempre fala da regra de ouro, de não fazer para o outro o que você não faria você próprio. Mas muitas vezes é o contrário, muitas vezes a gente trata o outro melhor do que a gente se trata. Né? Então, como a gente introjeta essa dureza do castigo, né? A gente tem sempre uma voz que nos culpa, enfim, então não tem como criar essa ética do cuidado se a gente não partir de um cuidado pessoal. Eu vou me despedindo já, né? Porque acho que já estava tendo tempo aí, e eu queria me despedir agradecendo muito e, enfim, desde as considerações finais, assim, a importância de a gente dar um passo para trás historicamente e olhar com um pouco de compaixão para a história da humanidade e perceber também isso, o quanto que a gente está aqui há pouco tempo e o quanto que esse sistema punitivo, como a Sofia colocou, evidentemente não está dando muito certo. Então, a gente poder ter humildade de recomeçar, e espero que ainda tenha tempo. E outra coisa que eu gostaria muito de falar é essa relação do ofício do cuidado mesmo, o quanto que isso está cada vez mais evidente da importância disso, né? O quanto que em antagonia ao antagonismo, à punição, essa autoridade punitiva, os ofícios, os trabalhos de cuidado, quanto isso são associados ao feminino, né? E quanto que a gente, quanto homens, de alguma maneira, também é educado a não cuidar de si e não cuidar do outro. Então, esse estigma, assim, isso acontece aos educadores, a gente vê isso, os terapeutas, são profissões de cuidado, né, e que, de alguma maneira, não são vistas como profissões
do patriarcado, do modelo que a gente entende como bem-sucedido, né? E o quanto é importante a gente abrir esse espaço, né? Abrir esse espaço, valorizar mais as profissões de cuidado, a educação. Eu acho que, enfim, acho que todo mundo que está assistindo aqui, de alguma maneira, está, né, nessa onda, né? Mas quanto melhor a gente puder dar um passo para trás, olhar, entender que dá para reconstruir, que o mundo é feito de narrativas, a gente pode construir novas narrativas, é importante. Então, termino agradecendo aí o convite, a Palas, a Sofia, o Lucas, parceirão dos trabalhos com Percorrendo Masculinidades, e até a próxima. Acabei. Nossa, voa, realmente o tempo voa. Tô vendo aqui muitos comentários, né, da importância dessas reflexões. Obrigada a cada um que colocou aqui seus depoimentos, embora a gente não tenha conseguido, né, por conta, sei lá, da nossa desorganização aqui com o tempo também, trazer todos os comentários para a tela. A gente leu tudo, no final tá aí os contatos para, de repente, essa conversa continuar. E muito obrigada aqui por todos os comentários. Obrigada, Vânia, obrigada, pessoal da Justiça Restaurativa, que fez comentários aqui, Carmen, Giovanni, Irene, que comentaram aí, Bita, minha irmã querida, minha mãe está aqui presente também, que graça, Wagner, enfim, todos aqui que estão com a gente, obrigada pelas contribuições, Clímaco está aqui também. Então, eu também vou me despedindo, agradeço demais a Palas e agradeço e me emociono muito com vocês, Bena e Lucas, porque, assim, a coragem de vocês na trilha pessoal, né, no trabalho de autoconhecimento, no trabalho que vocês estão fazendo com o Percorrendo Masculinidades, desbravando e mostrando, né, a possibilidade e as belezas que existem nesse novo caminho. O modelo que a gente conhece pode ser aparentemente fácil, simples, familiar, mas é pobre, tem muito mais coisa aí, né? Eu acho que a gente se abrir para esses novos paradigmas, tem uma frase que eu ouvi uma vez na nossa formação de Gestalt, que me marcou demais, né? Que fala, é como se a gente morasse numa casa enorme, de vários cômodos, e a gente só usa 2 ou 3, né? E quanto mais a gente vai aprofundando, quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai buscando novas formas de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas, é como se a gente fosse abrindo outros cômodos dessa casa. Aí entra mais sol, entra mais luz, e aí ele terminou com uma frase linda, que aí você pode ter mais convidados para a festa da vida. Né? Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, acho que esses encontros que a Palas promove, acho que é isso, é trazer mais convidados para a festa da vida e que a gente possa todos celebrar, abrindo mão definitivamente de ter poder sobre, para exercermos todos o nosso poder humano juntos, uns com os outros. Então, enorme gratidão, queridos, enorme gratidão, Palas, enorme gratidão a todos que estão aqui com a gente hoje, que a gente possa retomar essa conversa que eu amei. Obrigada. Obrigado, Sofia. Essa analogia da casa é bem bonita e eu queria deixar um recado para os homens, né? Ainda seguindo na analogia da casa. Quando eu entro em outros quartos para conhecer outras habitações da minha casa interna, eu não deixo aqueles quartos que eu conheço de fora. Então, se eu entro em contato com vulnerabilidade, eu não estou deixando de ser viril. Não é uma lógica binária de perde e ganha. Então, o trabalho sobre si é de alargar a possibilidade da gente se tornar mais completo, com a casa mais habitada, e não de abrir mão de uma coisa e ganhar outra. Então, eu queria finalizar com essa analogia, achei muito bonita, Sofia, e a Palas nos pede aqui para anunciar a próxima live, que é sobre ser ou não ser, eis a transformação, que vai ser sobre pandemia, um convite para mudanças, com a Márcia Plesman. Então, semana que vem, no mesmo horário, a Palas continua com suas lindas lives.
sobre valores com convivência. Obrigado, Sofia, obrigado, Palas, e até uma próxima.